Caso seja aprovado no Senado, vai direto para a sanção do presidente Lula, porque já foi aprovado também na Câmara dos Deputados. Essa lei, caso seja aprovada, vai derrubar uma proibição que existe no Brasil há quase 80 anos, né? Desde 1946 que jogos de azar são proibidos aqui no Brasil. Existe uma lei que estabelece essa prática como uma contravenção penal, né? Que estabelece inclusive punições para quem pratica, e isso pode vir à terra agora com esse projeto de lei aprovado pela CCJ do Senado, vai agora para análise no plenário da Casa, no plenário do Senado Federal. Essa proposta, ela autoriza, aqui no Brasil, jogos de cassino, jogos de bingo, videobingo, jogos online, jogo do bicho e até aposta em corrida de cavalo. Como aconteceu no caso das apostas esportivas, que não são jogos de azar, né? Ali são apostas esportivas, mas aqui também, no caso dos jogos de azar, a lei ela estabelece algumas regras, né? Não é qualquer jogo que vai poder ser realizado, vai ter que ter regras, vai ter que ter uma outorga concedida pelo governo federal, tem o pagamento de taxas, a fiscalização do setor através de uma regulação clara e definida na lei. E, enfim, a lei ela estabelece uma série de requisitos para que a prática ela seja realizada aqui no Brasil. Agora, está longe de ser um consenso esse assunto, porque há uma grande resistência, especialmente da bancada evangélica no Congresso Nacional, que entende que é perigoso se liberar a prática de jogos de azar pela questão do vício que algumas pessoas têm no jogo, e que isso acabaria sendo um estímulo, né, também a essa questão. Mas na CCJ passou aí com 2 votos de maioria. A gente traz a discussão uma contravenção penal que está sendo realizada no país. Apesar de não ter a permissão, a gente sabe que os jogos acontecem, que existem muitos bingos clandestinos, casas de jogos clandestinas, setores de apostas clandestinos. De fato, há uma preocupação, porque, olha, eu tive uma experiência de ir até Las Vegas e é muito deprimente. Você consegue visualizar a dependência de pessoas que você entra e sai, por exemplo, de hotéis em que esses jogos são liberados. Você entra e sai e a pessoa está lá com a mesma roupa, jogando. Eu presenciei idosos com balão de oxigênio dentro desses cassinos. É uma questão também de saúde pública, porque há a liberação da dopamina, os circuitos cerebrais ligados aos aspectos de vício. Isso pode realmente afetar de maneira drástica a vida de algumas pessoas que chegam a perder tudo nos jogos de azar. Por um outro lado, não é o impedimento legal que acaba com esses jogos. O que acontece é que na clandestinidade acaba não tendo as regras específicas, isso vai sendo colocado de uma forma muitas vezes sorrateiras, com combinados, com situações que são feitas especialmente para fraudar ali aqueles jogadores, e de fato a discussão é importante e verificar, né, se os riscos, se os benefícios superam os riscos. Não há aqui, né, num caso como esse, um jogo de ganha-ganha. A gente vai ter, se houver a regulamentação, se houver a permissão, todas essas taxações, que é também uma alternativa do governo para arrecadar mais, mirando nesse tipo de jogo. Há também um turismo ligado a isso. Las Vegas praticamente sobrevive, além dos monumentais hotéis, grandes espetáculos, os cassinos, os jogos são grandes atrativos para o turismo no local. Vamos ver como é que isso se estabelece aqui no Brasil, se passa realmente em plenário. Eu sou favorável, Georgia, Aslan, ouvintes aqui da 98, à liberação sim dos jogos de azar. Primeiro porque é uma realidade posta, isso já existe, e na clandestinidade é muito pior, né? A gente vê inclusive a polícia fazendo cotidianamente operações, desmantelando casas de jogos de azar que adulteram máquinas, que fraudam, que exploram as pessoas sem nenhum tipo de regulamentação. Outra coisa, essas casas de jogos, né, Aslan, muitas vezes elas são utilizadas para lavar dinheiro oriundo da atividade criminosa. E com a regulamentação mais clara, não vou dizer que vai acabar, mas reduz a possibilidade de haver a lavagem de dinheiro
dinheiro, né, obtido através de atividades criminosas. Terceiro, né, tem um aspecto da questão da liberdade. As pessoas, eu acho que tem que ter a liberdade de decidir o que elas querem fazer, né, da sua própria vida. Agora, claro que até por uma questão de saúde pública, como você bem colocou, Georgia, a própria legislação ela pode trazer algumas travas. Por exemplo, a questão de você ter uma limitação do dinheiro que vai ser colocado ali, atrelar isso a um CPF para que possa haver um controle do quanto de dinheiro que é despendido naquela situação, a quantidade de casas de jogos que podem ter em um determinado território, né? Inclusive em termos de cassino, por exemplo, a lei só estabelece que só pode ter um por estado. Então, são travas que vai se colocando na lei que vão diminuindo as possibilidades de haver essa sequela, essa consequência negativa que é a do vício. Mas, especialmente falando da possibilidade de arrecadação de recursos que isso pode ter em termos de arrecadação de impostos, da geração o ganho, certamente, o exatamente, é tributar o ganho. Da geração de emprego também, que é um setor que pode movimentar uma cadeia muito importante de empregos. Eu sou favorável a essa questão. Acho que, inclusive, o Brasil demorou muito a se avançar nesse debate. Que bom que está avançando agora, minha opinião, Aslan. Pois é, eu sou totalmente a favor dessa regulamentação. Acho que isso já passou da hora. Você falou aí há 80 anos. Eu nasci e me criei com um monte de banca de bicho. Quem é do interior sabe o que eu tô falando, até mesmo eu já joguei. Eu não conseguia mesmo nunca entender. E o buraco apostando? Pois é, eu não consigo nem entender o porquê de dizer que isso era proibido. Porque se era proibido... Na prática, é tudo funcionando, né? É a coisa que eu vi no Brasil realmente a destoante entre o papel e a prática. Porque todo mundo, generalizando, obviamente, já jogou, joga no jogo do bicho, sempre tem aquele... Já ganhou, Aslan? Já ganhei, Oi. mas também já perdi, viu? Tem sempre aquela coisinha de dizer, é um sonho é isso, joga em quê? Né? Os mais velhos sempre gostam de acertar. Mas brincadeiras à parte, eu acho que o Brasil deixou de ganhar muito com isso, deixou muito, e é uma forma de arrecadar, uma forma de controlar e uma forma de estabilizar uma coisa que todo mundo faz e pode contribuir com o Brasil. Inclusive, há uma estimativa, viu, Aslan, de 700 mil empregos diretos gerados e mais 600 mil indiretos, segundo o relator do projeto, que é o senador Irajá. Exatamente. Então, veja que tudo isso movimenta a economia. Só é de não se esperar que daqui a algum tempo as casas de aposta ou os estabelecimentos comecem a pedir isenções fiscais, isenções tributárias, que é o que a gente está vendo aí, o Ministério da Economia agora trabalhando essas coisas, né? E tudo no Brasil que é uma coisinha de, tira imposto daqui pra gente... A gente está gerando emprego, Então, tudo que gera emprego acaba o Brasil perdendo, porque tudo tem que ter isenção fiscal. Você falou aí também sobre... mas tem segmentos que não podem ter, né? Porque assim, a gente tá falando aqui de uma situação que pode gerar vício, assim como você tem, por exemplo, a venda de cigarro, a venda de refrigerante, de bebida alcoólica, você não pode ter isenção tributária nesses segmentos, porque você tem um dano social, né, provocado, apesar dos empregos que são gerados, mas as duas coisas têm que ser conciliadas, né? Porque tem um custo, por exemplo, para a saúde pública que vai ter que acontecer, né? Exatamente. E aí, só para finalizar meu comentário, você falou sobre a questão da liberdade, e aí eu adentro na questão que Georgia falou aí na matéria sobre a bancada evangélica, né? Que colocando empecilhos, porque, enfim, com a concepção de mundo que eles têm. Mas a gente precisa entender, e eles fazem parte do grupo que pede muito da liberdade. Então a gente tem que tá livre para escolher o sim ou não. Como você falou, eu não tiro nada, nenhuma palavra do que você falou, Rebolo. Com regulamentação, com organização, com tudo nos conformes, com regras claras e específicas, acho que não vai mudar absolutamente nada. Ninguém vai jogar mais ou menos depois dessa regulamentação. A banquinha daí, eu tenho muitos amigos que são cambistas, que tem as banquinhas. Vai continuar do mesmo jeito. Vai ser até melhor, porque as pessoas vai estar liberado mesmo, e agora todo mundo vai querer jogar.